Hoje é em busca da serenidade. E eu, na busca da serenidade, deixei meu PowerPoint em casa. Mas o Luciano vai colocar para a gente uma imagem bonita, para a gente começar a se inspirar, a relaxar. E o que nos fez pensar nesse estudo? É que nós temos ouvido tantas pessoas falarem das 1000 coisas que tem que fazer, né? Da quantidade de tarefas. A gente chega em casa, a gente já trabalhou o dia inteiro, aí chega em casa, tem mais um monte de tarefas a cumprir. Então, acaba gerando, não é? Todo mundo acelerado. É muita tecnologia para aprender. Além do computador, a gente tem os tablets. Agora todo mundo tem que saber trabalhar com os tablets. E o telefone não é mais só telefone, né? Parece o cinto de 1000 utilidades do Batman. No telefone tem tudo. Então, é muita ocupação. A gente chega em casa, a gente tem que checar o e-mail, checar o telefone, checar o text message, não é isso? E aí o tempo vai passando e muitas vezes não sobra tempo para umas coisas mais simples, que não exigem nem tecnologia, que é conversar. A gente se ocupa tanto com estar em dia com todo o outro resto, né? Estar em dia com as notícias, porque nós precisamos ser atualizados. Nós precisamos estar em dia com o nosso e-mail, tem que checar lá todo dia, porque senão as pessoas vão dizer que nós não estamos dando a devida atenção. E aí já são 11 horas da noite, não deu tempo de conversar com a família. Então, e aí a gente percebe, e de uma certa forma é uma aflição geral, né? A falta de tempo. E acaba gerando uma ansiedade, sem dúvida, porque a gente planeja tanto, a gente quer fazer tanto e não tem tanto tempo para isso. Nosso dia deveria ser de pelo menos umas 36 horas para a gente conseguir dar conta daquilo tudo que a gente quer. E às vezes o que a gente mais precisa é, como eu falei anteriormente, não existe tecnologia, a gente podia até fazer sem energia elétrica, que era conversar. Às vezes não sobra tempo para esse básico, que fortalece as nossas relações, que nos faz conhecer, e aí a gente se vê, mas a gente tem que estar ocupado, a gente tem que estar fazendo. Disseram para a gente que nós tínhamos que ser multitarefeiros. E nós entendemos que nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente dirige, falando no telefone, comendo, escutando música. Se der tempo, a gente presta atenção no trânsito, não é? Em casa é a mesma coisa. A gente assiste a televisão, cozinha, limpa, lava, checa o e-mail, atende o telefone, passa o text message. Aí, se der tempo, a gente conversa com a família. No final, alguma coisa fica em desvantagem. E, na maioria das vezes, o que fica em desvantagem é justamente a nossa relação familiar. Porque nós estamos tão ocupados com outras coisas que a nossa relação fica sempre para depois, como se o fato de nós já nos conhecermos, já que nós somos da mesma família, não tivesse necessidade daquele contato íntimo, aquela conversa diária para estimular isso tudo. Então, diante de tantas ocupações, nós acabamos ficando inquietos. Teve um estudo da Sueli Caldas Schubert, um estudo que ela fez sobre mediunidade, e ela fala também sobre obsessão, e ela aponta como uma das causas da obsessão simples, aquela que é o simples fato de nós baixarmos a vibração e entrar em contato com o irmão no mesmo nível vibracional, que não tem nenhuma coisa mais profunda, uma obsessão simples mesmo, e ela cita que essa inquietação pode ser a causa dessa conexão com o nosso irmão em desequilíbrio. Porque como nós estamos muito inquietos, a nossa mente fica muito inquieta, nós não nos sentimos em condições, muitas vezes, nem de orar. Então o pensamento fica lá 1000 por hora, são 1000 pensamentos em todas as direções e a gente não consegue relaxar. E essa inquietação acaba conectando com outro espírito inquieto, né? Essa ansiedade geral. E aí que nos chamou a atenção,
Porque parece uma coisa comum, né? Nós estamos sempre correndo. Mas é preciso encontrar um momento para relaxar, para acalmar a mente, para orar. Para não começar o dia já nesse ritmo, terminar nesse ritmo e a gente nem descansa. E nem aproveita o dia como deveria ser. Porque a gente está aqui falando, mas a mente já está na tarefa seguinte. Então, nós nem aproveitamos o momento presente e já estamos ansiosos pelo momento futuro. A criança inquieta é mais fácil de ser observada, né? Porque na escola os professores estão mais atentos, às vezes até porque eles não sabem lidar com a criança inquieta, então eles avisam imediatamente os pais. Ou às vezes a aula é chata. Não pode gravar, viu, Luciano? Que a aula é chata e a criança fica inquieta porque a aula não é interessante mesmo. E percebe-se a inquietude da criança. O fato é que na criança a gente observa mais, é muito mais declarado. No adulto, essa inquietação ela é mais disfarçada, ela é mais mascarada, vamos dizer assim. Os adultos, quando são muito inquietos, às vezes não conseguem terminar uma tarefa, já estão fazendo a outra, tudo fica inacabado. Muitas vezes eles dizem, não, ele é muito criativo. Ele não acabou essa tarefa porque a cabeça dele produz demais, ele já está na tarefa seguinte. Muitas vezes não é isso, é inquietude mesmo. É a falta de concentração que faz com que se termine uma tarefa para começar outra. E isso já pode ser um sintoma de ansiedade. E a ansiedade, ela pode ser tratada logo no início, quando a gente percebe essas coisas e muda o hábito, né? Muda o hábito de vida. Não, hoje de manhã, faça chuva ou faça sol, eu vou parar 10 minutos para fazer uma oração e não vou olhar em volta. Nesses 10 minutos são meus, são sagrados para uma oração, para uma meditação. A gente já começa a mudar o nosso ritmo do dia ali, naquele momento. Se a ansiedade começa a crescer, é claro que a gente sabe que tem um comprometimento muito maior, que se busque ajuda médica, sem dúvida. Mas para isso nós precisamos estar atentos às nossas reações, não é? Estar atentos como é que nós acordamos, como é que nós caminhamos durante o dia, como é o nosso dia, como são as nossas palavras com os outros. Porque às vezes a gente dá uma resposta atravessada, não é que a gente está aborrecido com a pessoa, não. É que a gente está com tanta pressa para fazer outra coisa que a gente já fala sem pensar, sem perceber. E quantos relacionamentos são afetados por conta disso? Porque na pressa de nós fazermos outras coisas, nós não prestamos nem atenção ao que está sendo falado. Aí a gente responde errado, aí o marido se aborrece. A esposa se irrita. Não foi isso que eu falei, você não presta atenção no que eu estou falando. Não é assim que a gente reclama? É essa ansiedade, essa correria que não nos foca no momento. E isso é uma coisa generalizada, sem dúvida. E a gente percebe isso, às vezes, em situações simples. Um grupo de amigos, nós fomos acampar e na volta, nós estávamos com pressa de voltar, porque ia cair uma tempestade e expulsaram a gente do parque. Porque ia cair a tempestade, a gente teve que sair correndo. E aí nós paramos para tomar um café, né? Já que a gente saiu na pressa mesmo, ninguém tinha tomado café. Isso fora de Miami, né? Miami o povo é meio agitado mesmo. E a gente estava assim, lá para depois de Orlando, um outro ritmo. E estou eu e minha amiga lá. E a senhora preparando o café, né? E a gente assim. E o café nada. Até que a minha amiga falou assim, nossa, como nós somos acelerados, né? Só porque a senhora está fazendo tudo com calma, nós já estamos irritadas. Somos nós que estamos certas ou será que não é ela? Será que esse ritmo dela não é o correto? Por que a gente tem que estar correndo? E aí são nesses momentos que a gente se dá conta do nosso ritmo. E como isso pode nos atrapalhar. Porque a essa altura o nosso coração já está acelerado, a adrenalina já se instalou e a gente já está com o organismo todo em desequilíbrio. Então a gente entra nesse ritmo muitas vezes sem perceber. E é aí que se faz necessária a atenção diária em nós mesmos. Antes de a gente entrar no ritmo, a gente acorda. A gente, pera lá, vou começar o dia, deixa eu olhar direitinho para mim. Como é que eu quero o meu dia?
Eu quero meu dia correndo, eu quero meu dia nesse sufoco, nesse estresse. Será que tem necessidade para isso mesmo? Que às vezes a gente corre tanto e chega no dia mais cansado e acabou fazendo a mesma quantidade de tarefas, só que o ritmo interno é muito mais acelerado. Tem uma história que o espírito Hamed nos conta no livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Estavam caminhando pelas florestas 2 grupos de monges iniciantes. Não sei se se diz noviço, poderia se dizer noviço, não é? Então, um grupo estava acompanhado pelo seu mestre e outro grupo estava sozinho. Então, esse grupo que estava sozinho chegou e disse: o meu mestre faz coisas prodigiosas. Meu mestre é espetacular. O grupo que estava acompanhado do próprio mestre ficou prestando atenção. E o mestre não se envolveu na discussão, deixou que eles se resolvessem entre si e ficou só observando. Então, o grupo que estava acompanhado com o mestre também disse: mas o nosso mestre, ele também é muito especial, ele é muito grandioso, ele faz coisas espetaculares. Aí o outro grupo disse assim: e o que o seu mestre faz? O meu mestre, quando come, ele só come. Quando fala, ele só fala. Quando dorme, ele só dorme. Aí o outro grupo virou: mas isso é bobagem, não tem nada de espetacular nisso. Tem sim, porque é muito difícil se fazer uma coisa de cada vez. Porque quando a gente come, a gente já está pensando, eu penso na sobremesa, a gente já está pensando na sobremesa, no trabalho depois. Quando a gente dorme, antes de dormir, a gente, ao invés de relaxar, a gente já está pensando nas tarefas da manhã seguinte. Então, é muito difícil, na maioria das vezes, o que ele nos fala é o seguinte: na maioria das vezes, a nossa mente não está presente naquele momento. Então, nós estamos comendo, mas a nossa mente está em outro lugar. Às vezes, nós estamos assistindo uma palestra, uma aula, um filme, e a gente está preocupado com o telefone, né? A gente não larga o telefone. E aí a gente diz assim: não, mas é porque se acontecer alguma coisa, eu preciso saber. Será que nós realmente não podemos desligar o telefone completamente? Porque se alguém pode precisar de nós, ou alguma coisa pode acontecer? Ou isso já não seria um sinal da ansiedade dos tempos atuais? Nós não somos diferentes do ser humano de 20 anos atrás. 20 anos atrás, nós não andávamos com o celular no bolso o tempo todo, nós íamos ao cinema, nós assistíamos aula, e se alguma coisa acontecia, nós tínhamos o conhecimento, nós éramos informados. Então, é algo a se pensar. Lembro que nós estávamos fazendo um curso no Broward, e o professor sempre pedia que se desligasse o telefone, né? Mas ele sempre pegava um aluno com texto. E aí ele tomava o telefone. E o engraçado é que só eu e um outro senhor, os mais velhos da turma, é que desligava o telefone na boa. Talvez porque nós tenhamos vivido muito tempo sem celular. E sempre fomos informados quando era necessário. Mas isso é sinal dos tempos. E aí nós perguntamos: será que nós somos ansiosos? A ansiedade, na verdade, é uma condição natural. É normal, nós vamos fazer uma coisa nova, nós ficamos ansiosos para ver se vai dar certo. Nós vamos receber um amigo no aeroporto, nós ficamos ansiosos por esse encontro. Até um certo momento, isso é natural. E Alberto Almeida nos explica que isso vem do tempo em que nós precisávamos estar sempre prontos, estar sempre alertas, ou para atacar ou para nos defendermos. Daquele tempo antigo em que nós ainda estávamos na caverna. Mas essa ansiedade constante e crescente, aí já é prejudicial à saúde. Porque aí ela altera todo o nosso organismo, não apenas físico, o mental e o espiritual. E ele contou uma história muito interessante. Ele conta que ele estava tratando um paciente de mais ou menos 40 anos. E a causa que o paciente foi procurá-lo por conta de uma ansiedade que ele vinha trazendo a vida inteira.
E aí, na conversa, né, na pesquisa do que poderia ter acontecido, o paciente contou que quando ele era criança, o pai, sempre que queria que ele fizesse alguma coisa rápido, bem feito, dizia: meu filho, faça isso logo e faça bem, porque eu posso morrer e não vou ter a chance de ver isso feito. E o pai passou a vida inteira falando isso. Então, a criança cresceu com essa ansiedade de que a qualquer momento o pai ia morrer. E isso o marcou profundamente na vida adulta. Era uma pessoa ansiosa, insegura, com medo, porque estava sempre naquela expectativa de que alguma coisa ia acontecer. Porque ele passou a vida inteira se preparando para a perda do pai. Não é que ele quisesse que o pai morresse, não, é que ele estava sempre naquela expectativa de que o fato ia acontecer e nunca acontecia. Então, ele estava sempre preparado para uma situação que nunca existiu, gerando esse quadro de ansiedade. Então, é preciso que nós tenhamos sempre em mente: o presente precisa ser vivido. Às vezes nós nos prendemos no passado ou estamos vivendo o futuro e não desfrutamos do presente, do momento aqui e agora. E perdemos uma grande parcela da nossa vida. É como se nós estivéssemos vivendo antecipadamente algo que a gente nem sabe se vai acontecer, ou vivendo em função de um passado que muitas vezes é até doloroso. E o Espiritismo nos ajuda muito bem o fato da necessidade de nós nos desligarmos do passado. O passado passou. Que nós tiremos as experiências, o ensinamento do que passou, mas nós não podemos nos prender nele, porque senão nós vamos ficar vivendo em função, muitas vezes, de uma dor que já não existe mais e parados no tempo. E o futuro ainda não chegou. E esse futuro depende, muitas vezes, do que nós estamos fazendo hoje no presente. Então, se nós ultrapassamos a etapa do presente, que futuro nós teremos se nós não estamos construindo nada hoje? Não é? E o Espiritismo, com certeza, nos dá inúmeras informações para nós acalmarmos essa ansiedade. Sempre que nós tivermos em mente: Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da justiça nem da sua bondade. Então, tendo isso em mente, isso já nos acalma profundamente, porque a gente sabe que a justiça, a ação de Deus está em tudo. E, sabendo disso, nós ficamos menos ansiosos. É preciso que nós coloquemos em nosso planejamento diário o inesperado. Às vezes a nossa ansiedade é por conta de nós querermos controlar tudo, de achar que vai dar tempo de fazer tudo, e acaba gerando essa ansiedade. Não é que nós estejamos fazendo apologia à desorganização, ao desleixo, mas estarmos preparados para o inesperado. Eu planejei um dia fazer 10 tarefas, só deu para fazer 5, tudo bem, não vou ficar ansioso por causa disso. Às vezes a gente planeja tudo tão bem, não é? A gente planeja uma festa linda no parque para as crianças, aí vem a chuva e atrapalha tudo. E aí a gente acha que Papai do Céu mandou a chuva só para atrapalhar a nossa festa. Passamos 2, 3 meses planejando e choveu no dia da nossa festa. Foi só para atrapalhar a gente. Como nós somos infantis, né? Então, ao invés da gente buscar o plano B, a gente fica se lamentando porque choveu no dia da nossa festa no parque. Depois a gente procura uma árvore, abre uma guarda-chuva, e criança adora chuva mesmo. Então, ao invés da gente ficar com essa ansiedade, essa preocupação, essa angústia, procuremos o plano B e aí estaremos muito mais relaxados. Sempre que a gente buscar uma alternativa, já acalma a nossa ansiedade, a nossa inquietação. E para eu trouxe aqui umas palavras de Alexandre, que é um instrutor de André Luiz no livro Os Missionários da Luz, que é sempre bom lembrar para aqueles momentos inesperados,
para aqueles momentos em que a gente se sente mais ansioso. Tenha coragem, o ensejo próximo é divino para seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. No caso específico de Segismundo, é um momento em que ele está se preparando, não sei se todos aqui já leram Missionários da Luz, mas é um espírito muito devedor e que sabe que a futura reencarnação vai ser dolorosa. Então, durante o planejamento reencarnatório, ele está com muito medo, ele está sofrendo, passa por situações complexas. E é preciso esse encorajamento, porque ele vai ter uma encarnação difícil, mas o que Alexandre quer deixar claro é que, apesar de difícil, ele vai ter ajuda. Ora, se um espírito tão devedor vai ter ajuda, nós também teremos. Então, essa certeza absoluta de que nós não estamos sós, que a ajuda está aí em qualquer momento, é que nos acalma. É que elimina 70% do nosso estresse. Porque o estresse a gente vai ter sempre, isso é parte natural da vida. O que a gente não precisa ter é aquele excessivo que nos provoca a doença. Então, quando nós percebermos que está excedendo, lembremos dessas palavras. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Todos nós somos cercados, somos filhos de Deus, estamos acompanhados de bons espíritos. Se nos mantivermos em orações, os bons espíritos estarão do nosso lado. Temos o nosso anjo da guarda, então não há o que temer, não estamos sós. A ansiedade, a inquietação é uma coisa tão natural que foi feito, já existe há 3 anos a Universidade Federal de Brasília, a Universidade Nacional de Brasília, ela organiza um encontro, que é um espaço aberto entre personagens, que eles chamam personagens provocativos, pensadores, grandes pensadores e os jovens acadêmicos. E eles levam essas ideias mesmo, o que eles chamam aqui de inquietação é o fato de nós irmos contra aquilo. Só a inquietação que transforma a sociedade. Não foi assim? Não foi assim que nós vimos as ditaduras caírem, quando o povo, inquieto com a situação, resolveu marchar em busca de uma sociedade melhor. Então, é claro que a inquietação tem seu lado positivo, quando ela nos faz nós nos movimentarmos e mudarmos uma situação que não está apropriada para nós, ou que não é condizente, ou que precisa ser mudada, porque nós precisamos caminhar sempre para frente. Então, claro que a inquietação, ela tem o seu lado positivo, ela que nos empurra. É como se fosse uma alavanca, né? Porque se a gente fica muito paradão, muito quieto, a gente não progride. Então, nós precisamos dessa alavanca. E muitas vezes é essa inquietação, é essa insatisfação que nos faz buscar algo melhor. Estamos insatisfeitos com o trabalho, vamos buscar uma escola, um curso, qualquer coisa que nos faça melhorar no trabalho e chegar mais próximo daquilo que nós queremos realizar. Mas isso tem um limite. E onde está esse limite? Quando essa inquietação começa a nos perturbar. E aí nós lembramos de André Luiz, que ele pergunta: como pode existir uma colônia onde tudo é tão bom, tão belo, ao lado do umbral? E a resposta é simples, a única diferença é a condição vibratória. Então, quando nós decidirmos só pensar no bem, viver no bem, trabalhar no bem, a nossa condição vibratória vai ser sempre elevada. Então, nós vamos estar muito mais próximos da condição vibratória do nosso lar do que da condição vibratória do umbral. E a preocupação constante nos transforma numa pessoa nervosa, ansiosa e infeliz. Então, o que ele nos chama a atenção é que a gente meça, né, a inquietude natural que nos empurra para frente e aquilo que é excessivo. E às vezes a gente se preocupa demais por uma coisa que nem aconteceu ainda, que nem sabe se vai acontecer. E isso nos fez lembrar uma história contada por Richard Simonetti, que é sobre a preocupação. Então é assim: meu amigo, você anda preocupado com seu futuro? Você tem tantas preocupações com o futuro que não consegue viver o presente?
pois saiba, não há motivo para tanta preocupação. Na verdade, se você encarar o futuro, há motivo apenas para 2 preocupações. Ou você vai ter sucesso ou vai ter insucesso. Se você tiver sucesso, não há com que se preocupar. Se tiver insucesso, só há motivo para 2 preocupações. Ou você vai conservar a saúde, ou você vai adoecer. Se você conservar a saúde, não há com que se preocupar. Se você adoecer, só há motivo para 2 preocupações. Ou você vai sarar, ou você vai morrer. Se você sarar, não há motivo para preocupação. Se você morrer, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você for para o céu, não há com que se preocupar. Se você for para o inferno, você vai estar tão ocupado cumprimentando os amigos, os familiares, os vizinhos, que você nem vai se preocupar com mais nada. Então, vamos relaxar, porque realmente preocupar significa se ocupar com uma coisa que ainda não aconteceu. Então, não há motivo para isso, na maioria das vezes. É preciso que nós mantenhamos a nossa fé, fortalecemos a nossa fé. Observai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está no campo e amanhã será lançada no forno, quanto mais se tratando de vós. Então, nós estamos aqui amparados sempre. Quando essas palavras estiverem bem entendidas e assimiladas, elas se transformarão na confiança absoluta em Deus. E aí nós seremos mais serenos, mais tranquilos. Se a ansiedade atingir patamares que atrapalham a nossa vida, vamos buscar um médico, vamos buscar o psicólogo e vamos buscar a casa espírita, sim, para tratar em todos os ângulos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a palavra boa o alegra. Então, a tranquilidade e a serenidade, elas não caem nas nossas mãos, elas são conquistadas através do exercício diário, através da nossa transformação e observação da nossa vida diariamente. Nós recebemos um marcador de livro que tem uma receitinha que nós podemos fazer diariamente até que isso se torne um hábito. E tem tudo a ver com o Evangelho, porque todos os itens que tem no marcador têm o seu correspondente no Evangelho. Ele diz assim: hoje eu vou pensar somente sobre o hoje. Se eu tiver vários problemas, vou pensar em um de cada vez. O Evangelho nos diz: o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes da sua importância e o homem não mais a perturba com as suas tribulações. Problemas todos temos. Então vamos pegar um de cada vez e tentar resolver um de cada vez para que eles não se apoderem da nossa mente e a gente perca o controle das coisas. Vou ser feliz hoje. Isso é uma determinação, é uma escolha nossa. E Lincoln, ele tem uma frase que diz exatamente isso. Ele diz que nós somos felizes quando decidimos ser. É a nossa escolha, ser ou não ser feliz. E o Evangelho nos diz: a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Então, quanto mais nós buscarmos nos elevarmos, mais felizes seremos. Hoje eu vou aceitar as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Isso é outro motivo de que gera muita ansiedade em nós. A gente quer que o outro haja exatamente como a gente quer. Mas será que o nosso querer é o melhor? Será que o nosso ponto de vista é o mais correto? Nós queremos ser felizes ou queremos estar certos? É uma escolha nossa. E essa angústia, né? A gente acha que tem o controle de tudo, que pode dominar tudo, estamos certos de tudo. Quando, na verdade, tudo pode ser transformado num segundo, basta passar um furacãozinho e tudo se transforma.
é bom que tenhamos em mente que Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Então nós não podemos ter a pretensão de ter o controle de tudo. Hoje vou fortalecer meu espírito fazendo 3 coisas. Vou fazer o bem a alguém e não deixar que ninguém saiba. Vou fazer pelo menos 2 coisas que estou protelando e há muito tempo, por não querer fazer ou por não gostar de fazer. Quando a gente deixa as coisas que a gente não gosta de fazer se acumularem, agonia, não é? Quando a gente consegue vencer pelo menos uma etapa, dá uma satisfação e aí a gente continua a fazer o restante. Vou distribuir a alegria. Hoje não vou ter medo de nada, não vou ter medo de desfrutar a beleza da vida, porque sei que Deus cuida de todos nós. E o Evangelho nos diz: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para sua bondade. Hoje vou ficar quieto meia hora para ficar comigo mesmo e relaxar. Depois dessa meia hora, vou ter uma perspectiva mais correta da minha vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Esse tempinho para nós é fundamental porque a gente se conecte com Deus e consiga ver a nossa vida numa melhor perspectiva. Quanto mais a gente exercita a meditação, mais calmo nós ficamos, porque nós vemos, é como se nós saíssemos de nós e víssemos os nossos problemas de fora. Não é assim, quem vê de fora vê melhor do que quem está envolvido na situação? É isso que a meditação, é nisso que a meditação nos ajuda. Então, quando oramos, pedimos a Deus. Quando meditamos, escutamos as respostas de Deus. Mas é um exercício que se faz com frequência para dar resultado. Então, vamos começar a exercitar agora. Nós vamos fazer uma meditação conduzido pelo Divaldo, com as palavras de Joana de Ângeles. Iniciemos esta nova visualização, tomando a posição conveniente. Respire, sempre devagar. À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você, espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira em ritmo de tranquilidade. A vida moderna proporciona-nos pressões psicossociais que nos desarmonizam, conflitos de vária ordem que nos desajustam, dificuldades que são desafios existenciais que nos desanimam. Mas agora você vai poder libertar-se de todas essas aflições, enviando ao seu inconsciente, numa reprogramação mental, tudo aquilo quanto se lhe faz necessário
para uma existência saudável, harmônica. Visualize uma montanha. Visualize uma montanha, ou um monte, ou um cerro, aquilo que lhe seja conhecido. Visualize. Agora você se transfere para lá. É noite e a natureza está em festa, e você no alto da montanha alonga os olhos ao horizonte alcançável e ainda percebe últimos revérberos solares. Note as outras montanhas mergulhadas em sombras e o céu recamado de estrelas. Observe. Você está só. Raramente estamos a sós. E você está agora a sós com Deus. Deus que preenche o universo e está além dele. Neste momento, você o sente mais próximo. Deixe-o penetrar-lhe. Você ouve ao longe a cantilena do vento, as onomatopeias da natureza. E você a sós, na imensa montanha, ou no outeiro que você escolheu. Caminhe vagarosamente, absorvendo o oxigênio mais puro, mais rarefeito da natureza. Aspire-o, deixe-se penetrar. Por essa dádiva que mantém a vida orgânica, a vida em geral na Terra. Inspire suavemente. Retenha. Expire. Olhe novamente os céus. Você talvez identifique algumas estrelas, se estiver familiarizado com elas. Porém, baixando os olhos, em uma linha reta, você vê à sua frente, bem distante, uma estrela que se move. Você vê uma estrela que se move. Observe-a.
fulgurante. Ela vem na sua direção e você fica extasiado, contemplando-a. Ela se acerca mais, e está agora a alguns metros, em um tamanho de um corpo humano em que se converteu. Observe esse corpo, os vestidos até os pés, tecidos brancos, a cabeça estoica, aureolada de cabelos em madeixas, em tom de mel ou de ouro velho, a barba descendo sobre o tórax magro, mistura seus cabelos, o nariz anguloso. Observe os lábios, levemente purpudos, entreabertos, e os olhos como duas lanternas, a testa larga. Você o conhece? É Jesus. É Jesus quem se acercou de você. Observe-o. Ei-lo, que aí está. Ele se aproxima um pouco mais e você o vê em plenitude, irradiando uma tênue claridade. Ele olha você, a expressão é de ternura, há um tom de melancolia, e exterioriza um grande amor. Ele parece dizer-lhe sem palavras: peça-me alguma coisa, eu venho para ajudar você. Peça-me alguma coisa. É um momento muito importante da sua vida. Não peça trivialidade. Medite numa coisa de alto significado, profunda, grandiosa. E quando eu contar 3, faça-lhe o pedido. Sintético, sem justificações, sem alegações. Pense no que você vai pedir. Pense. Agora eu vou contar. 1, 2, 3. Agora peça.
Ele registrou seu pedido e abre os braços, aproximando-se de você para abraçar você. Abrace-o, abrace-o. Ele funde-se em você, penetra-o, desaparece dentro de você. Recorde-se que ele disse: eu sou a vida. Ele agora está em você, impregnando-lhe o espírito imortal, triunfador. Não volte mais à melancolia. Não acalente futuros desencantos. Não se permita tormentos injustificáveis. Ele está em você. Diga então: eu sou vida. E vida em triunfo. Diga mais: novamente. Diga: eu sou a alegria de viver. Repita: eu estou pleno. E assim ficarei. Note-se, você está irradiando a claridade dele. Note, você está irradiando a claridade dele. Inspire, retenha, expire. Diga-se: nada merece a minha preocupação de natureza perturbadora. Quando eu voltar à realidade objetiva, eu conservarei a presença de Jesus em mim e serei saudável, feliz, na luta de evolução, diante dos desafios, porém, saudável como estou aqui. Projete no seu inconsciente e reprograme a sua vida. Você merece ser feliz e o é. Agora volte ao lugar em que está o corpo. Volte. Tome-o totalmente. Sinta-lhe as sensações orgânicas.
de olhos cerrados. Inspire, retenha, expire. Ouça a música no ar. Ouça. Abra os olhos. Sinta o bem-estar que permanece. Movimente-se. Se desejar bocejar, espreguiçar-se, haja, porém, o que houver. Não se desvincule da sensação de bem-estar que você trouxe do monte, ou da montanha, ou do cerro aonde você esteve. Mantenha essa sensação e repita periodicamente a experiência, ajudando Jesus a atender o seu pedido mediante uma atitude positiva, através da mente idealista, por meio de um coração pacificado e graças à transformação interior para melhor que você operará na sua atual existência para permanecer feliz.